Olá, vamos então, né, continuar aqui com a nossa história, né? Só falando sobre o planeta azul, né? O planeta Chan, né? Esse planeta Terra aqui, chamado por eles, né? Os seres de Órion conhecem esse planeta como o planeta Chan. Chan por quê? Porque quando eles olham lá de cima, né, em planeta azul, eles olham lá de cima, eles veem tudo azul, porque a Terra é constituída de mais água do que terra. E se um dia esse planeta acabar, ele será absorvido, tudo será evaporado, né, porque a água evapora. Já aconteceu isso com um planeta que se acabou, né, ele era também constituído só de mais água, a água evaporou tudo e acabou em nada, é o que vai acontecer com o planeta Terra, mas isso não é amanhã, não é depois, não é com eclipse. Isso aí vai demorar anos, milhares e milhares e milhares de anos, né, para acontecer, né, se for mesmo acontecer, né, desse planeta acabar um dia, né. Mas vamos lá, dando continuidade, nós estamos falando da história da nossa civilização, os exilados de Órion, os exilados do Capela, como dizem alguns espíritas, né? Em 2050, em 25 mil anos, vieram, né, os guardiões de Órion e Pleiades, eles vieram para cá. Os da terra de Anu. Eu não vou dizer o nome deles, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Porque se eu falar, vai aparecer, são os Ananuki. Só vou falar isso deles e mais nada. E com eles, né, um ser reptiliano, né, Satanael, com instalação do governo negativo. Né? Mais um ser que veio lá com intenção negativa, além daquele que tinha vindo naquela época lá, o Gradel, né? E faz parte, esse cara aqui, ele fazia parte, né, da dissidência do Projeto Terra, ele fazia parte. E ele viu, né, que havia muita, como que diz, estava ultrapassando, né, as leis universais que existem, né? Ele resolveu vir como vigia. Veio ele mais 200 seres com ele para fazer, né, para formar aqui o Império dos Camaleões, né? Para que não houvesse evolução na Terra, para que a Terra parasse de evoluir e aqueles seres todos saíssem daqui, daí eles iam começar uma evolução aos moldes dele, com toda a maldade que eles tinham, né, no planeta Terra. Eles iam começar dessa maneira. É por isso que as religiões, elas enfocam muito, né, o Satanás e Jesus, porque elas falam baseado nessa situação aqui desse cara. Não é que o Criador criou esses caras eram pessoas de má índole, que eles viam só o poder, né? Queria ter o poderio, eles queriam montar um império. Tendo em vista que eles não conseguiram montar esse império lá na constelação de Órion, eles tinham como pretensão formar um governo oculto, com todo o poder de maldade, aqui no planeta Terra. Né? Para monitorar a humanidade aqui existente. Porque nessa época aqui já existia seres humanos aqui. Orientar, indicá-los a seguir caminhos inadequados, né, a ter uma mentalidade primitiva, né, uma mentalidade que não condiz com a ética, com a moral, com as leis universais. Esse é o intuito deles. Né? Foi quando, né, apareceu até lá na história lá do Satanás, ele chegando para Jesus e falando, olha, você não é o filho do Criador? Né? Então, lá, atormentando Jesus lá no 40 dias lá no deserto. Então, é tudo baseado nessas histórias, nessa história aqui, né? Que eram outros seres, né? Tentando dominar o planeta com maldade,
E quando apareceu lá o judaísmo começou a escrever a história, criou-se depois a Igreja Católica também vendo as histórias contadas na mitologia do Sumério, né? Eles pegaram aquilo para se inventar. Tem um de Jesus, né, que é filho do Pai, que é o Deus, e o Satanás. Vamos colocar isso tudo na história. E colocaram tudo isso, acoplaram junto com o Talmud, com o livro escrito pelos judeus, e formaram lá a Gênese da Bíblia, na tradução, esse padre aí que fez, Padre Agostinho, né, ele fez juntando toda a história da evolução da criação, né, e mais a história contada pelos judeus, né, do que com os judeus, ele contava a história na realidade do que estava acontecendo. A igreja, para tirar proveito, talvez até instruído por esse Gradel aí, esse ser aí reptiliano, né? Satanael, o nome é quase igual a Satanás, Satanael, o nome dele é Satanael, porque Satanás é um ser de luz também, esse Satanael, né? Um lá orientado por Gradel, né? Um reptiliano, ele lá queria montar o Império dos Camarões, e quando ele trouxe aqui, ou quem sabe ele estava até orientando lá, né, o Império Romano para criar o cristianismo nesses moldes para que eles pudessem ter o domínio. Olha que eles conseguiram, porque a Igreja Católica ela teve um domínio por muito tempo. Né? Por muito tempo ela teve o domínio aqui na evolução da raça humana. Né? Então, de certo modo, eles conseguiram e ainda conseguem, porque todas essas religiões que surgem, né, elas saíram da Igreja Católica. É um que vai lá, né, ele pensa assim, não, mulher naquela época lá, somente as prostitutas tinham o cabelo curto, então nós vamos inventar lá uma religião que a mulher não pode cortar o cabelo. Outro lá, eles consumiam sangue, comiam porcos, ficavam doentes, porque a ideia aqui era sanar as doenças que existiam, porque essas raças aí, elas não ficavam doentes, e de repente, por que a raça humana continuava doente? Então, eles proibiam, não pode comer carne de porco, e o porco se alimentava de muita coisa ruim e trazia as doenças para o ser humano, né? Então, não pode comer carne de porco porque tem fenda, porque aquela história toda lá, criou-se uma outra religião. O outro, todos precisam se batizar, porque é filho de uma grande nação, né? Criou-se um desses caras aqui, se intitulou Deus, e começou a dar ordem, falar, não, eu sou Deus. A partir de agora, vocês vão me obedecer, e vocês serão uma grande nação, uma nação do mal. Porque, na verdade, o Criador do universo, ele usa de cada ser para cocriar as coisas. Cada ser humano é muito importante para a criação, porque junto nós formamos a unidade. A unidade quer dizer o quê? Deus, o Criador. É necessário que todos nós juntos, com tudo que tem no universo, a flora, a fauna, tudo, seja uma unidade para cocriar, para que haja o equilíbrio nas coisas, para que as energias possam sobreviver. É isso que o ser humano tem que entender, entendeu? Então, por que esse Deus aí foi inventado? Ele foi mesmo, foi inventado porque ele queria que propagasse o mal aqui, né? Então, quando algumas pessoas dizem, olha, vocês não estão seguindo o Deus verdadeiro, busque a verdade dentro de você. Começa a fazer uma análise aí, uma meditação, buscando pela verdade, pede para que o Criador te dê a noção dessa verdade aí que você quer entender, e eles vão mandar para você, você vai acabar descobrindo isso, né? Então, surgiu realmente aquele Deus, né, que ele queria dar continuidade, né, o Satanael lá, com os pleiadianos. E se envolveram com os que já vinham aqui, né? Era uma raça, os que tinham aqui eram uma raça zeta híbrido, por quê? Já era uma mistura dos seres humanos que existiam aqui, lá
o macaco lá no começo, né, que já existia uma raça aqui no planeta Terra, e mais as raças que vieram, que juntaram os genes lá, que eu falei, eu falo isso no outro vídeo meu, formaram gigantes, formaram outras terras. Então, já existia esse grupo aí, né, de seres, o zeta híbrido, e vieram, né, mais esses outros aí para montar, né, esse império da maldade aqui no planeta Terra, né, os Atlantes também espalhados pelo planeta, devido ao perigo. Daí vem um item aqui interessante. Devido ao perigo que ameaçava os lemurianos, eles foram confinados em uma ilha do Oceano Atlântico, ou seja, os seres, né, que vieram depois, os que nasceram, os gigantes, eles foram para uma ilha e originou-se uma nova raça. Né? Aquele povo que fundou Atlanta era uma outra raça, porque eles eram híbridos junto com o ser humano, né, com aqueles que vieram para fazer vigília aqui, então nasceram um monte de gigantes. Os gigantes, por quê? Porque eles eram muito fortes, eles eram super inteligentes, e daí eles se espalharam por todo o mundo, né, pelo planeta todo. Em cada ponto existe, a ciência já tem, as pessoas que fazem escavações, eles já encontraram muitos indícios desse povo, e eles formaram a cidade de Atlanta, que depois nós sabemos que ela assumiu também. E lemurianos e os descendentes se envolveram numa verdadeira... Só que daí eles começaram a brigar como deuses, porque os daqui se achavam deuses e os que vieram também se achavam deuses, porque era uma mistura de deus de todas as raças que havia aqui. E em 12.300 anos atrás, um asteroide chocou-se com Pleiton e vaporizou todo aquele planeta que eu falei, que ele evaporou, né? É esse aqui, é o Pleiton, né? Que é aquele planetinha lá, né? Planetinha falando. Aquele planeta que seria o alvo para implantar um projeto de evolução, para pegar aqueles corpos que estavam soltos por todas as dimensões, né, sem poder evoluir. Né? Só que houve um choque lá muito grande, né, com um asteroide, e acabou com esse planeta. Né? E, nesse momento, quando chocou, olha que interessante, um pedaço do asteroide, né, veio na Terra, né, e formou... esse asteroide formou duas luas. Então, nessa época aqui da Atlântida, a Terra tinha 3 sóis. Tinha o Sol, 3 luas. A Lua, que já é a Lua da Terra, porque quando a Terra formou, ela trouxe essa Lua que nós temos até hoje. Só que 2 asteroides aqui formaram 2 luas. Um deles chocou-se com a Terra tempos depois, né? Acabou com a Atlântida. Acabou com a Atlântida. E o outro, ao chocar-se com a Terra também, provocou o dilúvio. Então, essa é a história do dilúvio. Né? Foi o choque desse asteroide, desse planeta que acabou. Assim, 12.200, devido à queda dessas 2 luas aqui, foi destruída grande parte da vida existente aqui. Né? Muita gente, só que eles tinham uma tecnologia muito avançada, né? E eles fizeram daí a cidade deles no subsolo, né? Eles sobreviveram, por isso que são os seres, né? Que ainda existe povos vivendo no subsolo. No outro vídeo eu já falei que eles estão lá na Amazônia, né? Existe um portal que abre lá, uma determinada época do ano, e de tempos em tempos, e saem aqueles seres de lá. Segundo os entendidos aí nessa área de raça, são eles que influenciam o setor financeiro do mundo. São esses seres aí, os reptilianos. E perdeu-se, diante disso, né, com a queda dessas 2 luas, o dilúvio e a queda de Atlântida, perdeu-se toda a tecnologia, a capacidade de reprodução, tornando os seres muito frágeis,
muitos se perderam por causa do dilúvio, chegaram a morrer, né? E foram encontrados muitos seres humanos em fósseis, né, que sobreviveram ao dilúvio, depois eles continuaram, mas sem evolução, porque eles não tinham mais o apoio daqueles dos seus criadores, das pessoas que criaram seus corpos, então eles foram ficando doentes, eles foram morrendo, foi acabando aquele povo todo. Quando acontece um dilúvio, né, a água vai onde não deve, então forma mais micro-organismo, mais uma porção de coisa, né, um monte de doença que foi gerada, e não tinha aqueles seres inteligentes, né, para estar contendo essa evolução aí da fauna e flora, né? E o que aconteceu? Esses povos todos, né, eles viveram batalhas e verdadeiras guerras, né, entre eles mesmos, se intitulando quem era o Deus, quem não era, começou a disputa pela terra, né? E a Confederação dos Mundos, né, estava reestruturando suas bases nesse sistema solar e, vendo que se passava na Terra, decidiram, então, intervir novamente. E, ao se aproximar da Terra, formaram uma base na Lua de Júpiter e começou a ordem na Terra novamente. Só que daí o ser somente tinha 13, era 12 raças, seria, nós deveríamos ter conosco 12 fitas de conhecimento. Eles delegaram ao homem somente 2, né, porque acho que o homem não tinha condição, porque foi criado lá atrás, ao invés de evoluir, e evoluiu, perdeu o direito à evolução, começar tudo do zero novamente, né? E fundou-se aqui a terra de Sanata Kumara, né? Trazendo o símbolo da estrela de 6 pontas. A estrela de 6 pontas é a estrela de Salomão, representa Salomão. A de 5 pontas representa o rei Davi, né? Aqui já surge aqui que está lá na Bíblia lá o porquê da estrela de 6 pontas de Salomão, né? A estrela de 6 pontas do Conselho de Andrômeda. Essa estrela aqui é o símbolo do Conselho de Andrômeda. Por quê? Eles tinham nos seus uniformes a estrela de 6 pontas, as suas naves tinham a estrela de 6 pontas, né? E o Salomão ele trouxe para ele esse símbolo, ele usava constantemente esse símbolo, vocês podem verificar aí, né? A estrela de Salomão é de 6 pontas, a do Davi é que é 5. Tem gente que faz confusão aí. O Davi é 5 por quê? Porque ele, né, a casa de Davi foi a origem maior, né, dos hebreus e os judeus que aceitaram o Cristo, né? E a Terra se tornou um planeta atípico, né? Então, Sanata Kumara iniciou o resgate, fundando aqui a Grande Fraternidade Branca, e iniciou a cidade de Shambhala, né? Seria um lugar onde todos aqueles espíritos que estavam vagando nasceriam aqui para iniciar uma evolução, iniciar o círculo evolutivo. Daí a ideia de que as pessoas reencarnam aqui, se ela não completa aquele ciclo lá, ela volta novamente, porque enquanto ela não se livrar daquelas ideias, né, do mau caratismo, de estar fazendo guerras, né, de querer dominar, expandindo a maldade, né, uma índole nefasta, né, ele vai ficar reencarnando aqui, que é no processo de Shambhala, né, aqui que surge, né, muito interessante isso, porque só os indianos é que têm conhecimento disso, o restante não aceita, o cristianismo não aceita, ninguém aceita. Eles criaram aquela história, tem que prevalecer aquela que é a igreja ter o poder sobre todos, né? E os indianos, eles não têm esse interesse aqui. O cara, ele implantou isso aqui com o intuito do quê? De dar à raça humana oportunidade de evolução, né? Aos espíritos oportunidade de evolução, né?
O governo oculto continuou agindo nos bastidores e sem condição de reencarnar. Então, essa raça aí que existe, né, dos pleitianos aí, que querem dominar lá a faixa lá do cinturão de Órion e quer dominar a Terra, né, eles continuam aqui, porém, eles não podem reencarnar. O processo Shambhala da reencarnação é somente para aqueles que têm o interesse de melhorar, de partir para uma evolução consciente, né? Seres humanos conscientes, que foi tirado deles por conta da maldade dessa outra raça aí. Pessoas de baixo caráter. Os povos que continuaram a evolução, como a Índia, a China, Mesopotâmia e Américas, né? Constituiu o quinto momento chave, iniciando a era da raça ariana. Nós não somos mais a raça adâmica, Shambhala iniciou a era ariana. Criaram a escrita cuneiforme pelos sumérios, né? Os Devanagaris dos hindus, ideogramas dos egípcios, divisão do dia em 24 horas, né? A hora em 60 minutos e o minuto em 60 segundos, dividiu o círculo em 360 graus, né? O calendário com 12 meses, criaram canais de água e assentamentos fortificados, administração, ciência, matemática, arte, arquitetura, artesanato, pensamento ético, e etc. Surgiu tudo nessa época aí, que é hoje a base da civilização atual. Né? Tudo surgiu com o tutoramento desses seres inteligentes, os inteligentes, né? Que vieram para cá ultimamente, trazendo a oportunidade, né, para que a raça humana se tornasse novamente, né, passasse pelo processo evolutivo, né, a rede de Samsara, né? As 13 raças que originaram a humanidade terrestre, migrando para daí, eles foram para outras dimensões, né, e resultaram em 5 grandes processos. Assim, aqui na Terra, nós tivemos até então, nessa época, 5 processos de evolução. O primeiro, a Hiperbórea Caiona, chamado Caiona. A segunda, a raça adâmica. A terceira, Lemúria. A quarta, Atlantes. E a quinta, os arianos, que somos nós. Então, nós já passamos por 5 períodos de evolução. Isso é magnífico, interessante. Eu amei essa aula aqui. É difícil, porque eu tive que parar, buscar em outras literaturas o conhecimento, que é uma coisa que eu não entendi. Eu assisti um vídeo de um professor, eu assisti 3 vezes para poder assimilar isso aqui, meditei, orei, pedi esclarecimento, e eu estou falando isso para vocês. Nós, da raça ariana, ser humano aqui na Terra, que participa da evolução através da rede de Samsara, processo reencarnatório, né? Nós somos resultantes desse processo, passando para outro nível de evolução. Futuramente, nós vamos passar para um outro nível de evolução. E está em nossas mãos, se somos uma civilização que terá possibilidade de se tornar cósmica. Por quê? Porque nós, do planeta Terra, não fazemos parte, né, do cosmos, de todas. Por quê? Enquanto nós não entendermos a evolução pelas quais nós precisamos passar, nós deixamos de fazer parte desse processo. Foi isso que Jesus veio fazer aqui, há 3.000 anos atrás. Ele veio para falar para o povo o seguinte: vocês precisam amar uns aos outros. Por quê? Porque a morte não existe. Esse corpo que a gente adquire aqui é aquela prisão de carne lá, como diz o nosso querido lá, Astar Sheran. Não existe isso aqui, ninguém precisa. Quando você vai para outras galáxias, outros planetas, outras
dimensões, você não precisa de corpo. Esse corpo é para estar aqui na Terra e evoluir simplesmente. Por isso que ele morre, ele acaba. Né? Mas a energia que tem atrás de nós, ela não acaba. O que tem por trás dessa prisão de carne? Você já se perguntou? Existe uma alma pensante, que nada mais é do que uma luz. Então, nós vestimos esse corpo aqui, porque a luz, sem um corpo aqui, ela não ia conseguir evoluir, porque a luz de energia é simplesmente uma bola, né, uma luz. Ela precisa do quê? De um corpo para estar... A alma, ela só evolui acoplada a um planeta, que dá a possibilidade dela ter um corpo e alcançar a evolução que ela precisa. Então, nós precisamos, né, ter em mente que nós temos a possibilidade, sim, de tornar, né, uma luz cósmica também, porque não? Nós temos a essência dentro de nós, né? E apesar de todo o conflito que temos na Terra, né, todos esses problemas de guerra, de maldade contra os seres humanos, né, de doença aqui, doença ali, nós, né, ainda somos, né, os conflitos são monitorados por esses seres que construíram o planeta Terra, né? E o start de tudo foi a Lemúria. A Lemúria que deu o primeiro passo para que nós pudéssemos iniciar essa nossa evolução, né? Segundo esses seres, existe uma grande consciência que cocriam através dele, o ser chamado de Deus o Criador. Porque na palestra que eu assisti, né, uma pessoa perguntou, e nessa história toda, e como que fica Deus, né? Com todas essas raças, ele falou, o Criador existe, sim. Ele existe, só que a confederação, essas pessoas, trabalham sob o comando dele. Então, não adianta um somente trabalhar, né? Precisa ter, olha, quantos seres vieram aqui na Terra para indicar que a raça humana precisava ter uma evolução e não conseguiu. Né? Então, veio lá um determinado povo, criou o tal do Javé lá, mas tinha muita tendência à maldade. Por isso que o Javé, ele é um ser violento, que matava criança, fazia sacrifício. Quer dizer, a ideia do Javé é trazer para a humanidade, né, a má índole, trazer para a humanidade aqueles conceitos de que eles deviam ser violentos, para nunca acontecer a evolução aqui, porque daí eles teriam o domínio, seria o planeta da maldade para poder estar conquistando todos os outros, montar um império poderoso para eles poderem atuar diante de todas as outras raças, de todos os outros ETs que existem no planeta, no universo, né? Então, segundo os espíritos de luz, existe sim um Deus criador que comanda tudo isso, né? Nós somos uma partícula. Então, Jesus, o Mestre Jesus, aquele avatar maravilhoso, quando ele veio aqui, ele faz parte dessa energia maravilhosa. Ninguém nunca conseguiu, na verdade, né, desenhar a foto de Jesus, porque não dá para você mensurar essa foto dele. Pelo poder que ele tem de luz, ele pode mostrar para nós, adquirir um corpo e se mostrou como um ser. Daí falar, ele se encarnou como filho de Deus. Deus não é o único só do planeta Terra, ele é do universo todo, da galáxia toda, das 3 bilhões ou mais de galáxias existentes no universo todo. Jesus vestiu esse corpo, né? Foi fabricado um corpo para ele vir aqui mostrar para o ser humano, para a raça humana, né? Que nós somos uma partícula do Criador, que nós somos luzes que precisamos evoluir a nossa luz. Nós precisamos expandir a nossa consciência para que nós consigamos fazer parte do cosmos, dessas raças maravilhosas que existem. Nós não fazemos parte da confederação por conta disso, por conta de má índole de determinadas raças que vieram aqui e desenvolveram isso em algumas pessoas.
Então, quando o médium espírita, lá, o espiritismo fala que ele recebe um espírito de alguém que já morreu, alguém próximo, alguém que está fazendo maldade, ele recebe aquele espírito que atua aqui no planeta Terra. Mas, se você desenvolve a sua terceira visão, se você começa a colocar em você que você quer ser um ser de luz, que você quer atuar na luz, que você quer auxiliar, né, esses seres maravilhosos a desenvolver o amor incondicional aqui no planeta Terra, você se torna um ascenso e poderá ir com o corpo e tudo, como Jesus foi, de corpo e alma. É isso que precisa acontecer. Desenvolver as capacidades, né, potencialidades, expandir a consciência, buscar lá atrás aonde que nós deixamos, né, de evoluir, de ser o ser de luz, porque é necessário para essa quinta dimensão que nós nos evoluamos aqui, não esperar perder uma existência inteira, né? Porque segundo o Espiritismo, você reencarna depois e você vem de novo para pagar. Não, nós temos que acabar com esse processo. Nós precisamos evoluir aqui, agora, nessa existência que nós estamos, para que quando a gente for para lá, a gente já tenha andado meio caminho. É isso que precisa acontecer. Eu tenho falado isso nos meus vídeos, a pedido dos meus mentores, dos meus guias espirituais, como funciona o processo. Então, eu, nesse momento, né, eu sei que estou sendo orientada pelos meus mentores, por mestre Ório e mestre Arctúrios. Então, eu peço para cada um de vocês, eu oro para que cada um de vocês encontre dentro de si a consciência, a realidade da luz, que vocês têm em mente a necessidade de agir na luz, de ser um instrumento da luz, para que nós possamos propagar a mais pessoas todos esses conhecimentos. Que as pessoas acordem para a realidade, que ela busque a sua luz interior, aquela que Jesus falou, que é o nosso mestre que veio também, que ele se propôs a vir aqui para mostrar para a gente o que nós deveríamos fazer. Então, que cada um de vocês seja despertado para isso, para quando você chegar na quinta dimensão, né, você aceitar, a saber, eu já estou sabendo que a morte, ela não tem valor algum, é uma passagem. Então, sofrer por aquele ser que desencarnou ainda é primitivo. Por quê? Porque nós sabemos que ninguém morre. Nós sabemos que as pessoas simplesmente elas mudam, né? Mudam de estágio. Ela faz uma transição. Ela perde essa prisão de carne. Ela volta a ser o espírito. Ela volta a se conectar com a energia vital, né? É isso que precisa acontecer. É isso que nós precisamos aprender. É isso que precisamos ensinar. E divulgar os conhecimentos. Porque se você aprende e não divulga, aquilo não tem valor nenhum. Porque nós viemos aqui na Terra, nós, essa última geração aqui, para ensinar para aqueles que já passaram que precisa evoluir. Nós não podemos ficar atrelados aos ensinamentos de 3.000 anos atrás. Porque existem seres de 3.000 anos atrás que acordaram e que já estão muito mais evoluídos. Eles não são aqueles mais de 3.000 anos atrás, aqueles que reencarnaram. Somente os que estão encarnados aqui, quem calhou aqui nessa história aí, nessa mitologia toda, e perdeu-se e não quer saber mais evoluir. Então, que você acorde, que Mestre Arctúrio esteja presente na sua vida, levando cura, tá? Aquele mal do seu corpo, né? Levando o equilíbrio entre as famílias, que haja o amor, que haja a luz, que haja a paz. Namastê.